Amém, irmãos? Eu salvo a amada igreja na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eu convido a amada igreja a estar abrindo suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo de número 15. Apocalipse 15, enquanto os nossos amados procuram a passagem, eu queria agradecer a Deus por mais uma semana, onde Ele nos guardou, nos livrou, nos alimentou, e pedir a Ele que nos dê mais uma semana abençoada diante da Sua presença, e mais uma vez nos livrando, nos guardando, nos alimentando. Apocalipse capítulo 15, todos acharam? Irmãos, antes mesmo da leitura, eu gostaria de fazer uma oração. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, a Tua santa igreja, Senhor, se encontra neste local esta manhã para Te cultuar, Pai. Que o Senhor receba, meu Pai, o nosso louvor e adoração, Senhor. Atenta, Senhor, para a nossa súplica, Pai. A Tua igreja, Senhor, nesta manhã suplica, Senhor, por fortalecimento diante dos últimos dias a qual estamos vivendo, Senhor. Que a Tua poderosa mão esteja, Senhor, nos guiando neste mundo mau e tenebroso, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, meu Pai, esteja nos consolando dia após dia, Senhor. Não aparta a Tua presença de nós, pois sem a Tua presença, Senhor, nós não passamos de pó. A Tua igreja, Senhor, já está prometida na Tua palavra que vai vencer o sistema, vai vencer o mal, mas não pela nossa própria força, Senhor, mas pela Tua poderosa mão, pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Que a Tua presença esteja nos guiando dia após dia, Senhor. Vem dar a cada um de nós sabedoria, fortalecimento, unção, poder e graça, Senhor, para que nós possamos, meu Pai, estarmos de pé diante de qualquer adversidade, Senhor. Pai amado, Pai querido, nós Te agradecemos por uma semana que passou e Te pedimos, Senhor, abençoa esta semana que se inicia, Senhor. Abençoa cada um de nós que estamos aqui, os nossos amados irmãos que não puderam vir. Abençoa cada familiar nosso, Senhor. Aqueles que estão presos nas heresias, Senhor. Aqueles que estão presos no pecado, Senhor, resgata, Senhor, com Tua poderosa mão, Senhor. E que os nossos familiares que hoje negam o nome do Teu Santo Filho também possam, meu Pai, estar glorificando ao Teu Filho, Senhor, por Tua maravilhosa obra de redenção, meu Deus. Que eles possam também se arrepender, que eles possam também, Senhor, serem resgatados, assim como o Senhor nos resgatou, Senhor, de uma vã maneira de viver, Senhor. Assim como o Senhor nos vivificou, meu Pai, dentre os mortos, vivifica também os nossos familiares, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Alcança os nossos parentes, meu Pai, seja tio, tia, primo, Senhor, sejam avós, pais, mães, filhos. Alcança, Senhor, com Tua graça, perdão e misericórdia, meu Pai. Pai amado e Pai querido, eu confesso e reconheço que sem Ti eu não pode sair nada de mim, Senhor. Sem a Tua presença eu não posso falar nada, Senhor, que possa ter poder de edificar a Tua igreja, mas que o Senhor possa, meu Pai, essa manhã estar me usando, meu Pai, como canal de bênção, Senhor. Que no abrir e fechar da minha boca não venha ser eu falando, mas que seja o Teu Santo Espírito, meu Pai, de modo que o Senhor, que a Tua igreja saia daqui esta manhã edificada e fortalecida para lá fora, Senhor, vencermos o mal, vencermos o pecado que todos os dias nos assedia, Senhor. Sim, meu Pai, estamos vendo os acontecimentos, os últimos acontecimentos diante dos nossos olhos, na mídia, na política, na religião, Senhor, na natureza, Senhor. Tudo está se cumprindo, meu Pai. Nos edifica, meu Pai, pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, pois aqui nós choramos e desde já Te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, Apocalipse capítulo 15, verso 1, está escrito assim: E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nela é consumada a ira de Deus. Vá para Apocalipse 16, você está no 15, vai para Apocalipse 16, verso 1, está escrito:
E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Irmãos, nesta manhã nós falaremos sobre um dos mais terríveis temas de toda a Sagrada Escritura. Nós trataremos esta manhã sobre as 7 taças da ira de Deus. E eu sei, porque eu também já fui assim. Um dia eu tive medo, agora há pouco conversava com o irmão Raul, que é comum que as pessoas tenham medo do livro do Apocalipse, e ainda mais de um tema tão forte como esse, como as 7 taças da ira de Deus. Mas, meu amado, a boa notícia é que nós, servos do Senhor Jesus Cristo, que já fomos vivificados por seu Espírito Santo, que já fomos resgatados de uma vã maneira de viver, não devemos ter medo do livro do Apocalipse. Apocalipse, meu amado, representa um futuro de paz e esperança na presença do Senhor. O livro de Apocalipse, ele carrega uma promessa de um futuro onde o pecado não mais nos assediará. Para você que está em Cristo Jesus, Apocalipse não é um livro de juízo, mas é um livro de esperança, embora sim fale de juízos. Mas para aqueles que não estão em Cristo, e bem aqui, já nesse comecinho da mensagem, eu quero dar o propósito dessa mensagem é apresentar Cristo, irmãos, como a arca que vai nos manter seguro diante do juízo que está por vir. Cristo é a arca, Cristo é o nosso esconderijo. Porque a palavra diz em Romanos capítulo 8, verso 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós estamos, irmãos, vivendo os últimos tempos, e este é tempo de arrependimento, é tempo de buscarmos a presença do Senhor. E uma vez, irmãos, que você está escondido debaixo das asas do Altíssimo, nenhum mal pode se achegar a ti, meu amado. Vamos começar a mensagem propriamente dita. Uma das primeiras coisas, irmãos, que nós observamos quando estudamos o livro de Apocalipse é a presença do numeral 7. 7 candelabros, 7 estrelas, o cordeiro com 7 chifres, os 7 Espíritos de Deus. E com relação a flagelos, você vai encontrar no livro de Apocalipse os 7 selos, as 7 trombetas e o tema do estudo de hoje, as 7 taças da ira de Deus. E sempre, irmãos, que o numeral 7 aparece na Bíblia, ele está se referindo, ele está falando de completude. O numeral 7 fala de totalidade, fala de perfeição. E todas as vezes, meu amado, que o numeral 7 aparece nesse livro, eu posso afirmar categoricamente, aqui em Apocalipse 16, eu posso dizer com toda certeza que em Apocalipse 16 fala do mais terrível relato. Nós entendemos por esse texto que a ira de Deus atinge o seu ápice e precisa inevitavelmente ser derramada, ser despejada sobre a terra, sobre os ímpios. As 7 taças da ira de Deus, meu amado, é nada mais, nada menos do que Deus dizendo basta. As 7 taças da ira de Deus é Deus dizendo chega, já basta, a minha ira atingiu o seu ápice. De modo, irmãos, que as 7 taças da ira de Deus é nada mais, nada menos do que a ira de Deus sendo exercida sobre o mundo ímpio,
sobre aqueles que preferiram viver em seus pecados, sobre aqueles que negaram o nome do Filho de Deus para obterem salvação. E Apocalipse capítulo 15, verso 1, que nós acabamos de ler, está escrito: porque nelas é consumada a ira de Deus. E outra coisa, irmãos, que nós podemos notar aqui sobre este relato bíblico, é que as 7 taças da ira de Deus, as 7 taças da ira não se refere à ira de um homem. As 7 taças da ira não são as 7 taças da ira de um exército poderoso, de um governo, ou não é a ira de um animal feroz como um leão. Alguém poderia me livrar da mão de um homem irado. Eu ainda poderia, de alguma forma, mesmo que pareça difícil, fugir da ira de um leão, fugir da ira de um exército ou de um governo. Mas, meu amado, a partir do momento que Deus está irado contra o ser humano, eu te pergunto: quem pode livrar esse ser humano das mãos do Deus Todo-Poderoso? Quem vai poder reter a mão poderosa de Deus no despejar, no descarregar das 7 taças da ira de Deus? Ninguém, meu amado. As 7 taças da ira fala da ira do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Nós estamos falando aqui, irmãos, do mesmo Deus que destruiu o mundo antigo com um dilúvio. Nós estamos falando aqui sobre o mesmo Deus que desceu fogo e enxofre nas cidades de Sodoma e Gomorra. Deus que destruiu exércitos, meu amado. É sobre esta ira que nós estamos falando, é sobre a ira deste Deus. Irmãos, muito atualmente se fala sobre o amor de Deus. E Deus, sim, Ele é amor. Mas tem uma música, né, Clédio, que diz que Deus é amor, mas Ele é justiça também. Muito se fala do amor de Deus, mas pouco se fala de sua ira. Passadas essas considerações iniciais, irmãos, vamos ao texto, vamos à mensagem propriamente dita. Apocalipse 16, verso 2, acompanhe comigo. Está escrito assim: e foi o primeiro anjo e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Irmãos, nós já vimos em mensagens anteriores que durante um período da grande tribulação, a igreja estará sendo perseguida pelo anticristo e os seus seguidores. Sim, a grande tribulação é nada mais, nada menos do que o anticristo, irmão Raul, e o seu sistema e os seus seguidores perseguindo e afligindo a igreja de Deus. Mas aqui nas 7 taças da ira, a igreja já foi retirada. E neste momento os ímpios, que tão terrivelmente perseguiram a igreja do Senhor, estarão sendo afligidas pela mão do próprio Deus. Pessoas, irmãos, sendo castigadas com úlceras malignas. E Maurício, olha o que é úlcera? É uma ferida, irmão, muito feia, exposta, uma ferida inflamada. São inflamações. E bem aqui nós já temos o primeiro relato, com a primeira taça, uma praga maligna, feridas dolorosas e malignas estarão afligindo os ímpios, os que negaram o nome de Cristo, os que preferiram e amaram o pecado, a mentira, o adultério, a corrupção. Percebe, irmãos, quão terrível será o derramar das taças. Segunda taça, verso 3, acompanhe comigo.
E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, e se tornou em sangue como de morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Irmãos, segunda taça, verso 3, nós podemos observar mais um evento de proporções apocalípticas. O segundo anjo derrama sua taça onde? No mar, resultando na transformação da água do mar em sangue. Resultando, irmãos, também na morte de toda criatura marinha, peixes, tartarugas, tubarões, baleias, nada ficará vivo. Mais uma resposta de Deus ao pecado do ser humano. E bem aqui nós já conseguimos observar, irmãos, uma semelhança entre trombetas e taças. Se você ler depois na sua casa Apocalipse capítulo 8, verso 8, você vê que vai estar escrito assim: e o segundo anjo tocou a sua trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como uma grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue uma terça parte do mar, e morreu terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se terça parte das naus ou das embarcações. Perceba a semelhança da segunda trombeta com a segunda taça. A segunda trombeta, irmãos, representa um juízo parcial, não a totalidade, mas parcial. Terça parte do mar, terça parte da vida marinha se perdeu. O que é que nós conseguimos já aprender aqui com essa ligação? É que trombeta é juízo parcial, é Deus ainda alertando as pessoas: olha, vai vir um juízo futuro. É Deus dizendo que ainda há chance, que ainda há esperança. Irmãos, o que é que a gente já aprende aqui? Os sinais que nós estamos presenciando hoje é Deus dando um alerta para as pessoas. Olha, todo o mal que está acontecendo é terrível, mas ainda há chance de arrependimento hoje, ainda há esperança hoje. Mas na taças, irmãos, não haverá mais chance de arrependimento. Aqueles que ficarem para experimentar as 7 taças da ira de Deus, não há mais chance de salvação. As trombetas são Deus alertando a humanidade do seu juízo vindouro, e as taças são a consumação total deste juízo. Repito, trombeta é juízo parcial, taça é juízo final e total. Terceira taça, do versos 4 ao 7, acompanhe comigo. Verso 4: e o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que eras e que és, e é santo, porque julgaste estas coisas. Verso 6: visto como derramaram sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste sangue a beber, porque disso são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Irmãos, na terceira trombeta, igualmente na segunda trombeta, na terceira trombeta, uma terça parte das fontes dos rios e das fontes das águas são tocadas pelo juízo de Deus, ainda como que um juízo parcial. E o que é que acontece na terceira trombeta? Uma terça parte das águas se tornam amargas. Porém, irmãos, aqui na terceira taça, a totalidade de toda a água potável existente na terra se tornará em sangue. E a Bíblia explica para a gente no verso 6 o porquê deste juízo.
Vamos ler de novo o verso 6. Visto que derramaste o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disso são merecedores. Irmãos, o motivo é porque os ímpios perseguiram a igreja do Senhor, é porque os ímpios mataram os santos, os ímpios mataram os profetas, e o juízo de Deus para com estes é: vocês não têm sede de sangue, então de sangue vocês vão beber. Irmãos, perseguição nenhuma contra a igreja de Deus ficará impune. Todo mal feito contra a igreja do Senhor, o Senhor julgará. E se você olha ao longo da história, desde o Antigo até o Novo Testamento, profetas são mortos, apedrejados. Mas a Bíblia diz, irmãos, que esses que derramaram sangue santo, de sangue beberão, porque toda a água potável existente na terra se tornará em sangue. Irmãos, chega uma hora que o ser humano tem uma fome tão grande que ele passa a ser menos seletivo com a comida, e ele vai comer o que tem para comer. Quando você está com muita fome, até o que você não gosta você vai comer, porque é o que tem para comer, igualmente com água. Vai chegar um momento que a sede será tão grande e os homens se obrigarão a beber daquele sangue. Motivo: o juízo de Deus derramado sobre aqueles que perseguiram e mataram os seus servos. Amém, meu amado? Toda impiedade, irmãos, toda impiedade, nenhuma ficará impune. Cada morte causada, cada corrupção, cada atentado contra o bem será julgado. E o anjo diz no verso 7: verdadeiros e justos são os teus juízos. Percebe, irmãos, que não haverá sentimento de pena naquele dia, não haverá sentimento de dó. Verdadeiros e justos são os teus juízos. Ao invés de sentimento de pena, os anjos darão glórias a Deus, porque os juízos de Deus são justos e são verdadeiros. Ou seja, irmãos, haverá expressão de louvor naquele dia. Quarta taça, versos 8 e 9. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para dar-lhe glória. Irmão, preste atenção bem aqui. O que é que vai acontecer na quarta taça? Verso 8. O sol vai esquentar muito mais. O calor que nós estamos sentindo hoje não é nada perto desta praga. Toda vez que eu penso em reclamar do calor, eu lembro dessa passagem mesmo. Senhor, isso aqui é uma frente fria perto da quarta taça. Mas, irmãos, o que me chama a atenção não é nem somente o calor que vai abrasar os homens no verso 8, mas é o verso 9, que diz que aqueles homens, mesmo assim, mesmo diante das pragas, mesmo diante das taças, não se arrependeram, mas continuaram blasfemando do Senhor, porque eles sabem que é o Senhor que tem poder sobre essas pragas. Isso me chama a atenção, sabe por quê? Porque antigamente eu li essa passagem e ficava me perguntando: como assim? Os homens estão vendo sinais diante dos seus olhos e mesmo assim não se arrependerão? Como assim? Eu pensava, se fosse eu, acho que eu já tinha me arrependido. Não, me arrependo aqui, mas não, irmãos, não é possível. Perceba que eu falei no começo que o arrebatamento já aconteceu. Os escolhidos, pastor Zezinho, já foram tirados da terra. Irmãos, vai chegar um momento na terra que não haverá mais chance de arrependimento. Os homens, todo ser humano tem a graça comum, e a graça comum que Deus derrama sobre todo homem não tem poder para lhes arrepender.
Imagina num momento desse, onde os escolhidos já foram tirados da terra, que não há mais chance de arrependimento. Senão juízo. Quinta taça, os versos 10 e 11, acompanhe comigo. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. Verso 11, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Irmãos, a quinta taça, ela é derramada no centro do império do anticristo. Deus está aqui, irmãos, desmoronando aquele governo maligno que outrora perseguiu a igreja do Senhor. Imagine um reino, um império que era grande outrora, que as pessoas olhavam para a besta e diziam: quem pode batalhar contra a besta? O anticristo outrora era um homem em eminência, de modo que as pessoas pensavam que ninguém poderia derrubar o trono e o império dele. Mas nós vemos aqui, irmãos, que império terreno nenhum, por mais poderoso que pareça, ficará de pé diante do juízo do Senhor. Império nenhum, por mais poderoso que passou sobre essa terra, só Deus e somente Deus tem o poder de tirar esses homens do comando. Eu posso citar aqui Nabucodonosor da Babilônia. Eu posso citar aqui o Império Medo-Persa, que dominou o mundo por séculos. Eu posso citar aqui a Grécia Antiga por Alexandre o Grande. Eu posso citar aqui, irmãos, todos os imperadores, os Césares romanos. Por mais portentosos que aqueles governos fossem, Deus os tirou de seu lugar. Irmão, só existe um governo que ninguém tem o poder de derrubar. Só existe um governo que reina pelos séculos dos séculos, que é o governo do Deus Altíssimo, que em Daniel está escrito que veio como uma pedra cortada não por mãos de homens, e veio e acabou com todos os impérios do mundo. Esse mesmo governo, irmãos, tirará do trono a besta, o anticristo. E nessa mesma taça, na quinta taça, nós vemos, irmãos, que as dores causadas pelas úlceras da primeira taça são intensificadas, e mesmo assim os homens continuaram blasfemando do Senhor. Sexta taça, os versos 12 ao 16, acompanhe comigo. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para congregar para a batalha naquele dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. Verso 16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Irmãos, a sexta taça descreve a tão conhecida batalha do Armagedon. Mauro Célio, o que é que significa isso? Irmãos, quando se fala de Armagedon, me parece, o irmão Marcelo, algum dia, já vou dar uma missão aqui para ele, vai explicar isso aqui melhor do que eu vejo que o rapaz é estudioso a esse respeito. Mas me parece que Armagedon se refere, o João está se referindo a passagens do Antigo Testamento, onde Deus pelejava em favor do seu povo. O significado mais aceito para Armagedon é Har Megido, que significa montanha de Megido. E foi justamente nesse lugar, irmãos, que Deus livrou o seu povo das mãos dos inimigos.
em diversas passagens, em Juízes capítulo 4 e 5, por exemplo. Em Apocalipse 16, o local de luta entre o bem e o mal é sugerido por aquela planície de batalha de Esdrelon, famosa por suas grandes vitórias, e de Baraque sobre os cananeus, e de Gideão sobre os medianitas, e por duas grandes catástrofes, desastres, que são as mortes de Saul e de Josias. Dessa maneira, irmãos, dessa forma, nós podemos entender que Armagedon, ele carrega um simbolismo esse que fala, que trata de Deus lutando em favor do seu povo. Alguns costumam botar na internet, pregar que os inimigos, o anticristo e os seus seguidores vão lutar contra Jesus Cristo, lutar contra Deus, o que não me parece fazer sentido, irmãos. Se Deus está lutando, não há luta, há massacre. Ninguém pode lutar contra Deus, querer se levantar contra Deus. Eu vou levantar aqui um exército para lutar contra Deus. Irmãos, com o estralar de Deus, Deus acaba com tudo. Ou seja, repito, me parece, eu creio que o irmão Marcelo vai futuramente explicar isso melhor do que eu, mas me parece que Armagedon carrega o símbolo de Deus lutando em favor do seu povo para acabar, para destruir os seus inimigos. Amém, irmãos? Sétima taça, dos versos 17 ao 21, está escrito assim: e o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens na terra. Tal foi este tão grande terremoto, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga de saraiva, porque a sua praga era muito grande. Irmãos, a sétima taça é o momento de maior terror de toda a história da humanidade. É a descrição detalhada do juízo final. João descreve vozes, relâmpagos e um terremoto a qual nunca tinha havido na história da humanidade. Cidades desmoronando, ilhas sendo submersas, e pedras, irmãos, do peso de 1 talento caindo dos céus à terra. O que é um talento, irmãos? Isso ali é uma unidade de medida, irmãos, que nem grama, quilo, tonelada. Se a gente for converter 1 talento em quilos, eu vi que no Novo Testamento o que eles usavam para peso de 1 talento equivalia a 58 quilos e 900 gramas, quase 60 quilos. Pedras de quase 60 quilos caindo dos céus à terra. Se algum dia você teve a oportunidade de ver um vídeo sobre alguma chuva de granizo, que geralmente uma chuva de granizo são pedras de gelo do tamanho de uma mão de um homem. E se você já teve a oportunidade de ver esse vídeo, você viu o quão terrível é uma chuva de granizo. Acaba com telhados, acaba com carros. Se você viu essa chuva de granizo caindo dentro d'água, irmãos, parece que a água está fervendo. Mas perceba, a Bíblia não está falando de chuva de granizo, mas chuva de pedras de 60 quilos. Irmãos, a sétima taça é a transição dos tempos a qual nós conhecemos hoje para o tempo da eternidade. Quem estava com Cristo, a eternidade com Cristo. Quem estava sem Cristo, uma eternidade longe de Cristo. O que a Bíblia chama de lago de fogo e enxofre.
A sétima taça, irmãos, é onde passam os céus e a terra, a qual nós conhecemos hoje, dando assim lugar aos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Irmãos, já partindo aqui para a conclusão da mensagem, 2 Pedro capítulo 3, verso 10 ao 12, está escrito assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Verso 11: havendo, pois, de padecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Irmãos, o dia do Senhor porá fim a toda a impiedade. O dia do Senhor se aproxima, e a Bíblia nos dá um alerta. E o alerta é: nós devemos andar em santidade, devemos andar em santo trato e proceder. O alerta é, irmãos, para nós permanecermos em Cristo. O alerta é para nós não negarmos o nome do nosso Salvador. Irmãos, Deus tem os seus escolhidos, mas os seus escolhidos se apresentam, se mostram através das obras, das santas obras. Não que as obras te salvem, mas se você é salvo, você vai demonstrar isso por boas obras, meu amado. E eu tenho uma má notícia para mim e para você. A má notícia é que nenhum de nós tem a capacidade de escapar deste tão duro juízo. A má notícia é que cada um de nós aqui esta manhã é merecedor das 7 taças da ira de Deus. Essa é a má notícia, meu amado. Mas eu tenho uma boa notícia. A boa notícia, irmãos, é que Deus matou o seu único filho na cruz. É que Deus descarregou esta ira sobre o próprio Filho, para livrar a mim e a você, meu amado. Olha quão grandioso amor Deus teve pelo mundo. João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira, de maneira que entregou, que deu, que sacrificou o seu Filho unigênito, de maneira a nos proporcionar tão grande salvação. Heber Campos Júnior, eu gosto de citar essa pregação dele. Ele diz que o dia do Senhor será um dia com sabores diferentes. Um dia em que uns estarão aterrorizados, ao passo que outros sentirão grande alegria por estarem guardados em Cristo Jesus. Então, irmãos, aqui eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus, vamos louvar ao Senhor.